Boa noite. Que bom que nós decidimos estar na presença do Senhor. Convido a todos para ficar de pé. Vamos nos colocar na presença de um Deus que tudo o que faz para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. E que por mais que nos prometam qualquer substância que pode nos trazer alegria, nenhuma alegria é maior do que a alegria de servir a um Deus vivo e verdadeiro. A alegria de saber que Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Quero ouvir a palma de todos, hein? E nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos declarar isso? Que o Senhor é bom? Vamos por palmas.
Deus. Vamos dizer mais uma vez, bem baixinho para o Senhor. Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é muito bom. Diga isso a Ele. Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é muito. Diga isso, reconheça isso. Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é muito bom. Receba isso. Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é muito bom. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Por isso nós estamos aqui para engrandecer ao seu nome, Senhor. Nós dizemos que o Senhor é o único digno da nossa adoração. Nós dizemos que o Senhor é o único, nós reconhecemos que o Senhor foi o único que foi capaz de nos dar o livre acesso ao coração do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigada. Vamos dizer ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga isso mais uma vez ao Senhor. Ao único que é digno de receber Toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. coroe ao Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos dizer mais uma vez o Senhor, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos louvor. Coroe ao Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Cante mais uma vez, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o
nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Deus. Nós amamos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. Nós chegamos diante de Ti, Senhor, às vezes sem palavras, Deus. E a única coisa que nos resta dizer, Senhor, é que nós amamos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Diga isso ao Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Deus, e vou usar dessa voz que o Senhor me deu para te louvar, para te adorar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus. E entoarei com meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Vamos dizer mais uma vez ao Senhor, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu entoarei com meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Que seja um doce. Que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós somos privilegiados, Pai, de poder chamá-lo de Pai, de não precisarmos mais chamá-lo de Deus, mas termos a liberdade de chamá-lo de Pai, porque só um filho pode chamar Pai de Pai, e nós nos tornamos filhos do Senhor. O dia que Jesus morreu, ressuscitou, e nós aceitamos a morte e a ressurreição de Jesus em favor das nossas vidas. A tua palavra diz em João 1,12 que a todos quantos o receberam a Jesus, foi dado a todos nós a autoridade, o poder de sermos chamados filhos de Deus, de chamá-lo de Pai, a saber aos que creem no seu nome, por nós cremos nesse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Ele está acima de todo nome.
Ele está acima de todo líder de qualquer religião. O nome de Jesus não é o nome de um líder. O nome de Jesus é o nome do Filho de Deus. Existem muitos homens, mulheres, que são líderes de igreja, de denominação, de religião, de seitas, mas são homens, são mulheres. Jesus é o Filho de Deus que esteve numa cruz por causa de mim, que foi colocado dentro de um túmulo por causa de mim, mas nem a cruz e muito menos o túmulo foram capazes de deter a glória, a autoridade, o poder do Filho de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que você está aí. Nós estamos aqui por causa disso, por causa desse amor incondicional, dessa entrega, dessa disposição de Deus em nos amar, em se render a favor de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos, como já estamos tendo, que nós continuemos a ter uma noite maravilhosa, uma noite especial, uma noite, meu Deus, na presença do Senhor, meu irmão, e que você e eu não saiamos da mesma forma de maneira alguma, porque todas as vezes que nós nos expomos ao Senhor, todas as vezes que nós permitimos que Deus nos toque, todas as vezes que nós temos interesse em Deus, não segundo as intenções, mas um interesse real e genuíno. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero ser tocado pelo Senhor. Jesus, eu quero tocá-lo nessa noite. É impossível tocar em Jesus e permanecer o mesmo. É impossível ser tocado pelo Senhor e permanecer o mesmo. Meu irmão, em nome de Jesus, que seja uma noite diferente para você, que seja uma noite de experiências para você, que seja uma noite de milagre para a sua vida, que seja uma noite de salvação para a sua vida, que seja uma noite que você encontre Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus nós oramos, somos gratos a Ti, Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Senta aí, só as crianças que não. As crianças podem ir lá conhecer a palavra para ter uma vida maravilhosa, para ter uma vida abençoada. Aleluia. Para ter uma vida muito mais melhor de boa. Amém. Uma vida muito melhor do que nós já tivemos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas hoje, como Ele sempre tem, né? Mas eu acho Deus muito legal, porque esses dias eu estava aqui na igreja orando, e aí Deus começou a me ensinar umas coisas, me levar para um caminho, e Ele me levou nesse texto aqui, a impressão que dá, eu falo assim, mas tipo, parece que eu já escutei, parece que eu já li, parece que eu conheço, parece que não tem mais nada para tirar desse texto. E nos textos que eu mais conheço, são os textos que Deus mais me ensina. Amém? Eu tenho certeza que você já ouviu a respeito desse texto aqui, capítulo 5 de Lucas, que vai falar sobre a pesca de Pedro. Mas Deus estava me ensinando uma outra coisa que eu não tinha percebido até então. E esse texto fala, né, antes de entrar no texto, quem já viveu está vivendo, e quem não viveu ou não está vivendo ainda viverá dias maus. Amém? Você já viveu dias maus? Você já teve dia de falar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, porque não é nem bicicleta. Eu não sei se eu fico, se eu vou, eu não sei o que eu faço. Tem dias nas nossas vidas que nós temos dias maus. Nós temos dias esquisitos, nós temos dias que você fala, puxa vida, eu não sei o porquê que está acontecendo, sei lá, eu não sei de nada mais. Eu já vivi dias assim, e às vezes eu vivo. Não é porque eu sou o pastor, o reverendo, não, eu sou igual a você. Passamos pelas mesmas lutas, encontramos problemas, dificuldades e obstáculos. Mas quando nós conhecemos Jesus, não uma religião, mas quando nós conhecemos o Senhor de verdade, a nossa vida, nós rompemos esses obstáculos e aprendemos nesses dias de lutas. Amém? Quando nós passamos por dias maus, nós temos às vezes 3 reações. Ou nós nos culpamos, nos condenamos, nos achamos a pior criatura do mundo e que não tem jeito de mudar.
Ou às vezes a gente procura culpado e pega uma garrucha com a boca desse tamanho, dá um tiro e ainda sacode a garrucha para espalhar para tudo quanto é lado. Ou seja, alguém é culpado, eu estou passando por isso por causa disso, disso, disso e disso. Ou nós podemos ter uma outra, a terceira opção, que é: Jesus, e aí? Como é que eu saio dessa? Eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, porque tem pessoas que assim, quando dá um tiro de garrucha, eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa de Deus, eu estou assim por causa do Beltrano, eu estou assim. Ele não é o responsável. O primeiro caso, ele é o responsável e ele se sente a pior criatura do mundo. No segundo caso, ele não é o responsável, alguém é responsável. E no terceiro caso, ele se rende ao Senhor e fala: Deus, sei lá, como, que jeito, porque eu não sei, eu não estou entendendo, mas eu quero sair daqui diferente. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu vou te falar uma coisa. Eu fui para Jesus num dia mau. Eu fui para Jesus quando as coisas não estavam dando certo na minha vida. E 95% das pessoas que se encontram com o Senhor, se encontram através de dias maus. É uma enfermidade que Deus fez um milagre e aí ele entendeu que era Jesus. É uma situação às vezes financeira, uma situação no casamento, é uma situação de família, alguma coisa que foi um dia muito mal, que foi uma situação. Quando eu falo dia, meu irmão, não são 24 horas. Às vezes é um período, às vezes é um processo. E nesses dias, nesses processos, nesses períodos de dia ruim, nós não podemos desperdiçar esse dia ruim. Esse texto aqui, o que Deus estava me falando era exatamente isso: não desperdice o seu dia mal. Aproveite. Deus não tem nada a ver com o meu dia mal. Deus não é responsável por enfermidade, Deus não é responsável por falta de dinheiro, Deus não é responsável por falta de perdão, Deus não é responsável por separação, Deus não é responsável por nada, nada, nada de ruim. Tiago, capítulo 1, verso não sei quanto, depois você lê, está escrito assim, ó: não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito procedem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança. Eu fico doido de ver pessoas que quando as coisas estão ruins, Deus, por que você deixou isso acontecer? Como se Deus fosse responsável por aquele dia mau nas nossas vidas. Deus, Ele é 100% responsável pelos nossos bons e vitoriosos dias. Amém? Se eu estou vivendo, ou viverei ainda, ou se os dias maus que eu já vivi, foram dias que talvez eu fiz uma escolha errada, eu não cria na palavra, eu não conhecia Deus, eu agi de acordo com o que eu achava, eu pensava, mas Deus nunca esteve associado a nada ruim na minha vida, Ele não pode estar associado a nada ruim na sua vida, amém? Isso precisa ser um ponto muito claro para as nossas vidas, porque senão, se nós acharmos que Deus é mau, se aquela situação, aquele período de luta que eu estou passando, se Deus estiver associado a isso, eu vou correr para quem? Se Deus for o causador, se Deus for a raiz desse fruto azedo, amargo que eu estou experimentando hoje, eu vou correr para quem? Então você e eu, nós precisamos ter essa consciência, na nossa consciência, esse ponto muito claro estabelecido, que Deus, Ele só pode estar associado a coisas boas nas nossas vidas. Amém? Porque no dia que for mal, você vai ter certeza do que eu sei para onde eu vou correr. Eu posso correr para Deus, eu posso buscar em Deus, eu posso falar: Pai, eu não estou dando conta, Pai, eu não sei o que eu faço, Pai, me dá uma luz, me dá um caminho, faz alguma coisa. Você já viu aquele, eu já li em, como é que chama? Para-choque de caminhão. Um mau dia de pesca é melhor do que um bom dia de trabalho. Você já viu isso? E quando você é pescador e você teve um mau dia de pesca, então você também teve um mau dia de trabalho. Era a história de Pedro. Esse texto aqui fala de um mau dia de trabalho, porque Pedro era pescador, foi um mau dia de pesca e se transformou num mau dia de trabalho. Esse texto aqui, Lucas capítulo 5, vamos ler? Está escrito assim: aconteceu
que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então vamos parar aqui. Jesus com os discípulos, uma multidão perto de Jesus, estava todo mundo querendo ouvir a palavra de Deus através de Jesus. Jesus ele está numa praia, num lago chamado Genezaré, e aí ele vê um barco e ele vê os pescadores. O barco estava na água ainda, os pescadores estavam na praia. Isso daqui possivelmente era de manhãzinha. Os pescadores estavam na praia, lavando as suas redes, porque eles tiveram um mau dia. Eles tiveram um dia que eles não pescaram nada. Eles tiveram um dia que não teve sucesso. O dia que Deus estava me ensinando aqui, Ele falou assim: aprenda que nos seus dias de derrota, os seus dias de frustração, os seus dias que as coisas não dão certo, são dias excelentes para eu aparecer, para você experimentar de mim. Eu falei, por quê? Porque Ele falou assim: quando você está fraco, eu sou forte. Quando você não tem força, você vai buscar força em outro lugar. Deus estava falando assim para mim: imagina, meu irmão, nós estamos falando do encontro de Jesus com Pedro. Pedro não era crente, não. Pedro não era discípulo de Jesus, não. Pedro, até esse ponto aqui, ele era um pescador. E esse foi um dia mau na vida de Pedro, esse foi um dia de derrota na vida de Pedro. Esse foi um dia que ele trabalhou, ele não colheu nada. Foi uma plantação que ele não colheu. Ele passou a noite inteira pescando. Um pescador passar a noite inteira pescando e não pegar nada. Ele dependia disso. Ele vivia disso. Essa era a profissão dele. Esse era o meio do arroz e feijão chegar na casa dele, para os filhos dele, para a família dele, porque Pedro era casado. A Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Segundo alguns teólogos, foi esse o motivo que fez com que Pedro negasse Jesus. Ele curou a sogra dele, devia ter deixado. Minha sogra está lá, benção. Pensa numa sogra abençoada que é lá. O dia que ela não faz chuchu escondido para mim. Nos dias maus, irmãos, são dias que nós estamos arrebentados. Amém? São dias que nós estamos fracos. São dias que o braço não aguentou, o braço não alcançou a capacidade. E esses dias são dias especiais para nós. Nós não podemos desperdiçar esse dia. Porque nhenhenhé. Aí Pedro podia falar assim: que pescar o quê? Esse mar que não presta, esses peixes sem vergonha que não vêm. Esse dia que essa noite ventou, essa noite fez frio, essa noite choveu. E começa a descascar um monte de sugestões, ou de murmurações, ou de questionamentos. E isso não resolve a vida de ninguém. Se você está passando um dia mal, ou você que vai passar um dia mal ainda, porque eu não estou, pastor, está falando coisa ruim para mim. Não, dias maus são dias bons, se nós formos inteligentes, se nós formos espertos. São dias que você vai falar assim: Deus, chegou no fim. O pastor Célio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o melhor lugar para o ser humano, para o homem, é o fundo do poço. Porque enquanto a gente não chega, pensando num pato dono, porque enquanto a gente não chega no fundo do poço, nós estamos agarrando em algum canto, não, porque vai dar certo, aí não dá, você cai mais um pouquinho, não, porque agora vai. Na hora que bate com os 2 pés lá no fundo, ele fala assim: é o melhor lugar que tem, porque aí você parou de cair, não tem lugar mais, e você só consegue olhar para cima. Fundo do poço, meu irmão, é um lugar abençoado, se nós formos espertos. Se ficar lá se debatendo também, vai morrer lá embaixo. Mas se for esperto, vai olhar para cima e falar: Deus, eu não dou conta mais. Deus, como é que faz agora? Como é que eu saio dessa condição agora? Esse texto aqui fala de Pedro, e Pedro e o irmão dele, os outros, pescaram a noite inteira. E olha que interessante. Jesus viu aqueles 2 barcos, Jesus precisava pregar a palavra. O versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Você já imaginou? Você já imaginou se Pedro tivesse pescado a noite inteira? Você acha que Pedro ia emprestar o barco dele para Jesus, para servir de púlpito? Jesus é o criador de tudo, do vento, da terra e da água. Jesus, ele sentou no barco, puxou o barco, o vento sopra sempre para onde? Jesus naquele tempo não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha amplificador, não tinha nada. Jesus, ele usou o vento para que a palavra dele, o vento levasse e pregasse para aquela multidão que estava na frente dele. Você acha que se Pedro tivesse pescado a noite inteira, ele ia emprestar o barco dele para Jesus?
Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque 99% das pessoas não buscam a Deus, não recorrem a Deus quando a vida está boa. Você que está aí assistindo em HD agora. Semana eu fiquei sabendo do meu programa que eu fiquei, segundo o Gilson, que eu fiquei mais bonito na televisão em HD agora. Ele falou assim: pastor, eu consegui ver fio por fio dos teus cabelos. Eu contei, tinha 7. Na televisão comum, eu falei assim, eu só estava vendo uns 2, mas no HD você vê tudo. Eu contei 7 fios de cabelo na tua cabeça. Irmão, quando nós estamos com o barco cheio, está tão cheio que não cabe Jesus. Amém? Quando a nossa vida está boa demais, está tão boa, para que Jesus? Nós caímos na bobagem, na cilada de achar que Jesus está no barco. E não está. O que está no barco é a religião que você recebeu do seu pai e da sua mãe. É isso que está no barco. Jesus, esse Jesus vivo, esse Filho de Deus, ele não está no barco. O que está no barco é uma doutrina de uma religião, é um ensino de uma religião, mas o Jesus vivo, real, o Jesus que tem experiência, quando o barco está cheio, quando o casamento está bom demais, quando o carro é importado, quando a casa é muito boa, quando o dinheiro está sobrando, quando está tudo muito bom, meu irmão. Para que Jesus? Se você for falar de Jesus para alguém, mas eu já tenho Jesus. Você concorda comigo? Enquanto o meu barco não esvaziou, Jesus não tinha espaço. E se perguntasse para mim, há 15 anos atrás, eu creio, eu sou da religião tal, eu não pratico, não vou não, mas eu creio. Crê nada. Eu não fazia nem ideia de quem era Jesus. Quando o barco está cheio, não tem nem espaço para ele. Mas quando o barco esvazia, quando as coisas começam a vazar no meio dos dedos, quando começa a dar errado, meu irmão, não desperdice esse dia. Esse dia é um dia precioso para você falar assim: Jesus, pode entrar. Pode entrar, eu empresto, eu dou, eu faço o que eu quiser, eu faço o que você quiser. Sabe por quê, Jesus? Porque do meu jeito, não deu certo. Porque do meu modo as coisas não aconteceram. Porque da minha maneira eu estou com a rede vazia. Jesus entrou no barco e começou a pregar através do barco de Pedro. Verso 4, eu amo isso daqui. Quando ele acabou de falar, ele estava falando para a multidão. A cena é o seguinte: Pedro talvez sentado aos pés de Jesus no barco, Jesus pregando para a multidão, Pedro ouvindo aquela palavra, que eu não sei qual que é, e quando Jesus para de pregar para aquela multidão, é tão interessante que duas coisas interessantes. Jesus não falou para Pedro assim: Pedro, se você emprestar o teu barco vazio para mim, para eu pregar, depois eu encho o seu barco. Não tem essa promessa. E também não tem uma palavra de Pedro falando assim: mas espera aí, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, não peguei nada, estou no prejuízo, no sono, e quanto tempo você vai ficar pregando? E quem que é você para pregar no meu barco? E por que eu tenho que emprestar meu barco para você? Ele poderia, e outra coisa, então tá bom, então nós vamos estipular um preço. Eu empresto o meu barco para você pregar, e no final você me dá não sei quantos denários, quantas dracmas ou quantos peixes. Não teve nenhuma das duas conversas. Existiu uma entrega. Existiu uma rendição. Existiu: Jesus, está aí. Faz o que você quiser fazer. Faz do seu jeito. Você já fez isso com a sua vida para Jesus? Hoje existe um evangelho que, misericórdia com esse chamado evangelho. O evangelho que dá 10 e Deus vai te dar 1 milhão. Eu não conheço esse evangelho. Faz isso e Deus vai fazer isso. O que eu fiz para receber a salvação de graça de Jesus? Eu não fiz nada. Há 2000 anos atrás, Ele escolheu morrer por mim. Eu não era nascido, e se eu tivesse nascido, eu também não pediria. Jesus, Ele fez tudo para mim. Ele já providenciou tudo para mim. Eu que não sabia. Há 15 anos atrás, quando eu estava com o barco vazio, que eu estava sem força, que do meu jeito eu já tinha tentado de todas as formas do meu jeito. Até o dia que eu já falei isso para vocês, e sempre vou falar, que eu olhei no espelho, tinha um resto de cabelo ainda, eu falei assim: eu sei, ó. Você deu errado. As tuas escolhas, o teu jeito de viver deu errado. Em 1999.
Fazia 1 ano que eu frequentava a igreja evangélica. Eu já tinha me batizado na igreja evangélica, mas Jesus ainda não tinha entrado na minha vida. Não adianta simplesmente vir à igreja. Não adianta simplesmente, não, eu vou fazer isso. Não, você precisa, Jesus precisa entrar na sua vida. E depois que Jesus entra na sua vida, meu irmão, tudo é novo, tudo é diferente, tudo se transforma. Não é uma religião, não são normas, regras de faz e não faz. É uma vida que entra dentro da sua vida e você passa a ter uma outra vida. Foi o que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele fala assim: estou crucificado com Cristo. O que é estar crucificado com Cristo? Uma pessoa crucificada, as mãos dela estão pregadas na cruz, ou seja, ela não age mais de acordo com o que ela quer. Os pés pregados, o pé, as pernas já não levam essa pessoa para onde ela quer ir mais. Uma cabeça com coroa não olha para trás, não fica virando para os lados, porque se virar machuca. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não entra no reino, ele não desfruta do reinado de Jesus na vida dele. Paulo falou assim: eu não ando mais do jeito que eu andava, eu não faço mais o que eu queria fazer, eu já não penso mais do jeito que eu pensava, eu não olho mais para trás. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele não falou a religião judaica vive em mim, a religião católica vive em mim, a religião evangélica vive em mim. Ele falou: mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, que eu tenho agora na carne, esse viver natural, carnal, terreno, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu amo a explicação de Paulo, do Deus de Paulo, porque Paulo fala de um Deus pessoal. Quem que é o seu Deus? Quem que é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Que Deus é esse? O Deus de Paulo, Jesus de Paulo, ele tinha consciência do amor dele por ele, do amor de Jesus por ele, e da morte, da ressurreição, do sacrifício de Jesus por ele. Quando nós temos essa revelação, esse entendimento do que Jesus fez por nós, meu irmão, tudo muda, porque aí aquele que morreu por mim, aquele que ressuscitou por mim, ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é rei, ele é senhor, ele é dono, ele é salvador, e se ele é isso tudo, deixa com ele. Pedro, ele ouviu algumas palavras, que quando Jesus, aqui no versículo 4, Lucas capítulo 5, verso 4, diz assim: quando Jesus acabou de falar, Jesus não estava dando bola para Pedro. Você acha que Jesus não sabia que Pedro estava com a rede vazia? Você acha que Jesus não sabia que ele tinha trabalhado a noite inteira, não tinha apanhado um peixe, nem um lambari? Jesus sabia de tudo, do mesmo jeito que ele sabe de você, do mesmo jeito que ele sabe da minha vida, da minha condição. Ele sabe do meu dinheiro, ele sabe da minha despesa, ele sabe da minha dispensa, ele sabe da minha condição emocional, ele sabe o que eu aguento, o que eu não aguento. Jesus, ele nunca vai me pedir algo que eu não tenho condição de oferecer para ele. Por que Deus um dia pediu o único filho de Abraão para Abraão? Porque ele tinha convicção que ele ia entregar o filho dele para Deus. Deus nunca te pede algo que você não esteja pronto ou apto para dar para ele. Quando ele acabou de falar, ele olhou para Pedro, para Simão, e falou assim: faze-te ao largo, vai para as águas mais profundas. Ou seja, estava na beirada da praia, vamos, rema aí mais uns 50 metros, 100 metros. Um cara que trabalhou a noite inteira, um cara que não apanhou um peixe. O primeiro encontro, era ser pescador? De que família você é aqui da região, para eu saber se você é um pescador? Para eu ter certeza, convicção, porque eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, eu não apanhei nada, e você está me mandando remar mais? Ir lá para o meio? O que será que Pedro escutou, que fez Pedro obedecê-lo? Por isso que eu estou te falando, nos dias maus, nos dias que não pega peixe nenhum, nos dias que do lado de fora está ruim, nos dias nublados, dias com tempestade, com raio, com trovão. Agora está até gostando, né? Nós estamos até orando para chover. Mas aqueles dias que você fala: nossa, sabe aqueles dias ruins? São dias
de nós ouvirmos o Senhor. São dias de nós falarmos assim: o que Deus tem para me ensinar? O que Deus tem para me falar? Porque esse texto diz assim, ó: quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nós não apanhamos nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que Deus está me ensinando nesse texto aqui? Abre a sua Bíblia no capítulo 10 de Romanos, verso 17. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso 17. As pessoas, infelizmente, elas querem andar na fé. Vamos voltar um ponto ainda. Hebreus 11, 6, pode deixar aí, Romanos 10, 17. Deixa eu ler para você. Hebreus 11, 6 está escrito assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus um dia disse para um pai que estava com um filho com problema, e falou assim, ó: tudo é possível àquele que crê. Deixa eu falar uma coisa para você: não é a minha bondade, não é a minha obediência simplesmente, por obrigação, não são as minhas atitudes que vão me fazer merecedor de receber milagres e bênçãos de Deus para a minha vida. O que faz com que Deus me abençoe é uma única coisa: chama-se fé. Não é religião, não é obediência, não é ser bonzinho, ser santinho, ser correto. O que faz com que Deus abençoe a minha vida chama-se fé. E isso é tão claro, que teve um dia que tinham 10 leprosos. E eles viram Jesus e os leprosos de longe gritaram para Jesus: Jesus, nos cura. Jesus, se você quiser, você pode nos purificar. Jesus pegou e falou assim, ó: pode voltar e apresentar o sacerdote segundo a lei, porque Jesus ainda viveu na lei. A lei deixou de existir quando Jesus, ele morreu e ressuscitou. Aí começou o tempo da graça, que é o que nós vivemos. Segundo a lei de Moisés, o leproso purificado, ele tinha que se apresentar ao seu sacerdote, e ele ia examiná-lo, e se tivesse tudo ok, estava liberado para conviver com as pessoas. Quando esses 10 leprosos, eles obedeceram, eles creram naquela palavra, obedeceram e foram andando, os 10 leprosos foram curados. Quantos dos 10 leprosos voltaram para agradecer Jesus? Quantos? Nenhum leproso voltou. O que voltou já estava curado, amém? Peguei os 6. Dos 10, os 10 foram curados. Um curado voltou para agradecer Jesus. Eles eram bons? Não sei. Eles eram judeus? Não sei. Eles tinham boas obras? Não sei. Eles eram merecedores disso? Não sei. Todas as curas de Jesus, os milagres de Jesus, Jesus terminava falando o quê? A tua fé te curou. Não falou a tua santidade, a tua bondade, a tua oferta, o teu ou isso, nada. Ele sempre falava: a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre, seja feito conforme a tua fé. Meu irmão, o que está escrito em... Você entendeu a importância da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, receber coisa de Deus, ter um relacionamento com Deus. O que está escrito em Romanos 10, 17? E a fé vem pelo ouvir, e o 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 ouvir, e fazer o que Pedro fez. Não sei se foi meia hora, 40 minutos, 1 hora, 3 horas. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Amém? Você quer milagre na sua vida? Ouça a palavra de Cristo. Porque para você ter fé, você precisa conhecer a palavra de Cristo. Como é que eu vou receber as coisas de Deus? É pela fé. A fé no quê? A fé em quem? Que fé que é essa? Meu irmão, a nossa fé, ela tem um nome. A nossa fé, ela tem uma pessoa. A nossa fé, ela tem uma identidade.
A nossa fé chama-se, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé nas promessas do Senhor, e ponto final. Não existe eu tenho fé. Eu tenho fé. Não, a minha fé, ela está baseada nas promessas e na palavra do Senhor. O que Pedro fez durante meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas? Ele ficou ouvindo a palavra de Cristo, e essa palavra entrou na vida dele de tal maneira, que uma pessoa que nunca tinha visto ele, que não sabia se ele era pescador ou não, ele fala assim: Jesus, era mais ou menos assim, ó, depois do que eu acabei de ouvir, eu ouvi coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Depois disso que eu ouvi, é o seguinte: eu faço qualquer coisa que você estiver mandando. Sabe por que nós temos um pouco de dificuldade, irmãos, às vezes, de obedecer ao Senhor, de caminhar com Deus, de depender de Deus, de escolher aquilo que Deus já escolheu para nós, de decidir o que Jesus já decidiu para nós? É porque nós temos ouvido pouco o Senhor. Se nós ouvirmos pouco, nós vamos ter pouca fé, e se nós tivermos pouca fé, essa fé ela não vai alcançar tudo aquilo que Deus deseja realizar na sua vida. E se a gente bobear, Deus, por que você não faz? Meu irmão, os puxões de orelha que Jesus deu nos discípulos, quais foram? Pedro estava andando sobre as águas, Pedro começou a afundar, o que Jesus falou? Homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Quando Jesus foi expulsar um demônio, falou assim: povo, ó geração perversa e incrédula, até quando estarei convosco e perecereis, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que nós andamos ansiosos? Porque às vezes nós não temos consciência. Porque fé, meu irmão, fé não é querer, não é desejar, não é ter expectativa. Fé é ter certeza. Por que às vezes vem ansiedade na minha vida? Porque nessa área da minha vida eu ainda não tenho certeza de que eu tenho um pai que cuida de mim e ele vai resolver o problema. Não estou falando de ficar deitado em casa, dormindo e Deus vai fazer, não. Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, eu estou caminhando de acordo com a palavra e deixo o negócio nas mãos do Senhor. Por que às vezes a gente está sempre pegando? Pegando o que, pastor? Salmo 37, verso 4, está escrito o quê? O 5 está escrito o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. São duas atitudes que você e eu podemos fazer. Entrega, confia, e o mais ele fará. E às vezes nós estamos: Deus, por que você não faz? Deus, por que meu barco está vazio? Deus, por que as coisas não estão dando certo? Deus, por quê? Está na mão dele ou está na minha? Porque se estiver na minha mão, ele respeita. Se está na minha mão, eu não confio nele de tal maneira para deixar na mão dele. Ele só faz aquilo que está na mão dele. Amém? Por que Jesus ele morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade? Jesus ressuscitou para justificar, para inocentar toda a raça humana. Por que tem pessoas que ainda não foram salvas pelo Senhor? Porque elas ainda não acreditaram em Jesus, não creram em Jesus, não têm certeza suficientemente para entregar a sua vida, o seu destino eterno, a sua vida para Jesus. Porque o dia que elas tiverem certeza de que Jesus morreu para perdoar o pecado que eu nasci e o pecado que eu cometo e ainda vou cometer, o dia que essa pessoa entender que Jesus ele ressuscitou para me justificar, ou seja, Jesus foi a minha justiça, Jesus ele me inocentou, hoje eu tenho um bom relacionamento com Deus porque Jesus é o meu perdão. Lembra de domingo passado, retrasado, que eu preguei sobre isso? Jesus não me perdoa, Deus me perdoa através de Jesus. Jesus é o perdão de Deus para a minha vida. Quem tem Jesus tem o perdão de Deus. Quem não tem Jesus, a Bíblia diz, não sou eu não, ainda permanece debaixo da ira de Deus. Você tem Jesus? Não, eu acho, Jesus, meu irmão, Jesus não é uma religião. Eu fico doido de escutar, sabe, colocar Jesus como se fosse mais uma religião. Jesus ele não é comparado a ninguém. Jesus não está disputando com o Papa, Jesus não está disputando com Allan Kardec, Jesus não está disputando com Buda. Jesus ele não está nesse lugar de religião. Eu sou da religião A, o outro é da B, o outro é da X e o outro da Y. Jesus não está nesse meio. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que morreu e ressuscitou por causa de mim.
Como que uma pessoa é salva? Ela é salva pela fé. E quando você está no livro de Romanos, esse texto, o contexto desse texto aí que nós acabamos de ler, está falando sobre salvação. Olha o versículo de cima ali, ó. Romanos 10, nós lemos o 17. Romanos 10, verso 13, olha o que está escrito. Todo, Romanos 10, 13, todo é todo. Todo não é o bom, todo não é o ruim, todo não é o rico, todo não é o pobre, todo não é o judeu, todo não é o gentio. Todo é todo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 17 diz o quê? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você e eu, nós somos responsáveis, por você que já nasceu de novo, você e eu, nós somos responsáveis, não é para pregar a palavra. Uma coisa, pregar a palavra, eu prego a palavra. Eu estou pregando a palavra agora, eu estou ensinando a palavra agora. Deus nos chamou para pregar, chamou a todos, indistintamente, para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus, como Filho de Deus, Ele morreu por causa do seu pecado, e Ele ressuscitou para te inocentar, e Jesus está vivo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não, mas eu já tenho a minha religião. Não, você não entendeu. Eu não estou falando de religião, eu não estou te pedindo para mudar de religião, eu estou te falando de Jesus Cristo. Não, mas não, você não entendeu até agora. Jesus não é uma religião. Eu não estou te apresentando uma nova religião, eu estou te apresentando o único caminho, a única verdade e a única vida, se você quiser ir para o céu. Mas pastor, é o que está escrito em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Todas as religiões levam a Deus. Mentira, mentira com letra maiúscula, com aspas, com grifado, negrito, com tudo quanto é jeito. Mentira, nenhuma religião leva ninguém para Deus, porque quem me leva para Deus chama Jesus, e Jesus não é religião. Você sabe o que significa a palavra religião? Religião vem de uma palavra que significa religare, em grego e em latim. Religare, que é o homem tentando se religar a Deus. E para o homem se religar a Deus, ele faz de tudo, ele faz boas obras, ele é caridoso, ele é bondoso, ele procura cumprir os 10 mandamentos, ainda que ninguém cumpre 10 mandamentos, ninguém cumpre os 10 mandamentos, porque quem já mentiu uma única vez na vida, levanta a mão. Quem já mentiu uma única vez na vida, levanta a mão, pelo amor de Deus. Já mentiu? Sem Jesus não existe perdão. E aí? Como é que faz? A Bíblia fala, quando fala, não, mas eu nunca matei ninguém. Jesus um dia ele pegou o texto não matarás e falou assim: deixa eu falar para vocês o que significa não matarás. Aquele que odiar o seu irmão, ele é um assassino. Quem já odiou alguém, levanta a mão. Assassino. Assassino vai para o inferno, está escrito. E aos assassinos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre. Não, pastor, eu nunca... Não, se você, como eu, já fiquei com raiva, virado, odiando uma pessoa que se eu pudesse voava no pescoço dele, se já existiu esse sentimento dentro de mim, eu sou um assassino. E se eu sou um assassino, o assassino, ele cumpriu não matarás. Eu desobedeci a lei dos 10 mandamentos, uma das leis. E se eu desobedeci uma, a Bíblia diz que se eu cumpro uma, eu estou obrigado a cumprir todas. E se eu descumprir uma, eu sou réu dela, eu sou julgado. Marcelo, você já mentiu já? Jesus vai mentir no meu lugar? Não vai. Ele vai falar: é Deus, é Pai. O diabo fala: o Marcelo é mentiroso. Não, mas eu menti uma única vez. Você mentiu? Menti. Você é mentiroso. E a Bíblia diz: não mentirás. Você desobedeceu uma lei. Se você desobedeceu uma lei, você é réu dessa lei. Você vai ser condenado por causa dessa lei, porque você não acredita em Jesus. A salvação é o maior presente de Deus para a raça humana. E você precisa vivenciar a salvação.
Você precisa viver a salvação para você poder transmitir a salvação para as pessoas. E a salvação vem que jeito? E a salvação, nós somos salvos pela graça, favor imerecido, é de graça. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Eu ouvi que Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado. Eu ouvi dizer que Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo para me inocentar. Qual que foi a minha reação há 15 anos atrás? Eu quero Jesus para mim. Eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu não entreguei para pastor, eu não entreguei para a igreja, eu não entreguei para uma religião. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie, meu irmão. Você que está aqui, você que está em casa, pelo amor de Deus, não confie nas suas obras, por mais bondosas. Não confie na sua caridade, não confie em você para a sua salvação. A minha salvação não depende de mim. Se a minha salvação dependesse de mim, hoje eu estava salvo, no outro dia eu estava no inferno. Hoje eu estou salvo, no outro dia... A minha salvação depende do que Jesus fez por mim. E eu acreditei no que ele fez por mim. Pedro, volta lá. Pedro, ele ouviu uma palavra. Ele ouviu uma palavra que mudou a vida dele. Ele ouviu uma palavra que ele foi capaz de falar: Jesus, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu escutei umas coisas aí que, se você está falando que é para eu voltar lá no meio do mar, lá no meio do lago, para pescar de novo, eu escutei coisa e eu estou com fé, eu creio. Meu irmão, você precisa, talvez você ache que você precise de dinheiro, você precisa de saúde, você precisa de um filho, você precisa do emprego, você precisa, eu preciso, não, a única coisa que você e eu precisamos desesperadamente é conhecer Jesus Cristo, porque eu digo, quanto mais nós conhecermos Jesus, não estou te prometendo, aliás eu estou afirmando, você nunca terá tudo o que você deseja. Pastor, mas você está desanimando meu irmão, esse é o Evangelho. Eu nunca vou ter tudo que eu quero, mas quando eu tenho Jesus, eu tenho tudo para eu ter uma vida boa nessa terra, para eu ter uma vida abundante nessa terra, para eu ter uma vida abençoada nessa terra, e eu tenho certeza da minha eternidade. Pedro, ele escutou alguma coisa aqui, que gerou fé no coração dele, a ponto dele voltar e lançar as redes. Dele voltar e fazer algo novo, ou fazer algo de novo, ou fazer algo diferente. Sabe o que está faltando talvez para você? Para você lançar as redes? Está faltando ouvir a voz do Senhor. Está faltando, qual que foi a primeira palavra? Respondendo-lhe Simão, qual que foi a primeira palavra que saiu da boca de Pedro? Qual que foi? Mestre. Ele, pela primeira vez, ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus. A primeira palavra que sai da boca de Pedro, ele falando assim: mestre. Nunca escutei um trem desse. Que coisa maravilhosa. Ele chamou Jesus de mestre. O que é mestre? Mestre é aquele que tem condição de ensinar. Mestre é aquele que tem condição de guiar. Mestre, nós acreditamos em mestres. O que falta para você acreditar no mestre? Talvez não é nem mudar a pergunta. O que falta para Jesus se tornar o seu mestre? Sabe o que falta? Ouvi-lo. Arranjar tempo. Mas eu trabalhei a noite inteira, pastor, cheguei em casa, eu estou moído. Vai ouvir Jesus. Pastor, eu estou desempregado, vai ouvir Jesus. Pastor, estou com problema no casamento, vai ouvir Jesus. Pastor, minha vida está ruim de tudo quanto é jeito, vai ouvir Jesus. Pastor, minha vida está boa demais. O barco está cheio? Está. Mas Jesus está dentro do barco? Se Jesus não estiver dentro do barco, o barco está cheio, pode estar cheio de coisa. Porque tudo vai ser coisa. Se não tiver Jesus, meu amigo. Um dia o barco vai parar, um dia o barco vai afundar, um dia o barco vai cessar. E o dia que o barco parar, o dia que esse coraçãozinho aqui parar de bater, ou eu tenho Jesus e eu subo, ou eu não tenho Jesus e eu desço. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Quando Jesus se torna o nosso mestre, e Ele se torna o mestre daquele que ouve, Ele se torna o mestre daquele que, apesar das mazelas, das frustrações, das derrotas da vida, ainda existe espaço para Jesus na vida dele. Quando Jesus de fato entra no barco, na vida de uma pessoa, essa pessoa invariavelmente, ela vai começar a viver segundo a palavra e o ensinamento de Jesus. Viver segundo a palavra de Deus. O barco nunca vai voltar vazio. Amém? Nunca. Quando eu falo nunca, é nunca. Quando eu falo, pastor, e nos dias maus pode não ter peixe, mas Jesus está lá. E nos dias de derrota, pode ter derrota aqui, perder uma batalha, mas a guerra, o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos já venceu. O barco nunca mais vai estar vazio, porque nós sempre vamos ter consciência de que Jesus está ali. E se o barco está vazio, é o que está lá no Salmo 23, quando Davi fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua vara me sustentam. Nossa, mas eu estou passando uma semana, penso num mês atribulado, mas Jesus está comigo. Penso num mês ralado, mas Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, aleluia, glória a Deus, vamos, igual como é que chamava aquele lá? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, como é que chamava? O Lázaro. Provação é uma bênção. Provas são testes de Deus para que possamos ser aprovados. Esse final de semana teve o Enem, não teve? Por que existe Enem? Para provar a capacidade, o conhecimento daqueles alunos. Os que forem aprovados, eles serão recompensados. Provas nas nossas vidas são situações que Deus ele produz, Ele permite com a intenção de nos aprovar. Tiago fala assim, ó: tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Motivo de toda alegria, passar por várias provações. Uma pessoa é aquilo, eu quero ser médico. Ótimo, glória a Deus. Então você está disposto a estudar muito. Não, eu quero ser médico sem estudar. Então você vai ser um médico que eu nunca irei no seu consultório. É um médico falido. Como que um médico chega a ser médico? Em quantas provas ele é aprovado? Você quer chegar na onde? Olha para a sua vida hoje. Aonde que existe diploma? Você tem diploma de bom relacionamento com pessoas? Você tem diploma de ser um bom pai, uma boa mãe? De ser um bom filho, uma boa filha? Você tem um diploma de ser um bom marido, de ser uma boa esposa? Você tem diploma de ser um bom cristão que dá testemunho? Você tem um diploma de ser um bom funcionário ou um bom patrão? Quais são os nossos diplomas? Porque se a parede estiver vazia, é porque não passou. E precisa passar. Você vai consultar em alguém que não tem um diploma na parede? Não, mas não precisa fazer faculdade, não. É? Tá bom. Glória a Deus, aleluia. Você quer viver uma vida repleta, plena, cheia, uma vida abundante? Jesus, ele veio para nos dar vida. Essa palavra vida, zoe em grego, que significa vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna depende da fé em para receber Jesus, para entender o que Jesus fez. Como é que uma pessoa tem vida eterna? Quando ela crê que Jesus morreu e ressuscitou por ela.
e ela entrega a vida dela para Jesus. Como é que uma pessoa tem vida abundante? Quando ela crê que Jesus ele já venceu o diabo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Eu creio que Jesus venceu, eu creio que Jesus já derrotou. E por isso que eu sou o mais do que vencedor, porque vencedor é Jesus, e eu vou viver baseado nas vitórias dele, eu vou crer nas vitórias dele, e eu vou, amanhã é dia de trabalhar, eu vou, mas o patrão é chato, porque o funcionário é ruim, porque isso e porque aquilo, eu não estou nem aí com isso. Eu creio em Jesus, a minha fé, a minha certeza, a minha expectativa, o meu alvo é Jesus Cristo, e ele não muda. Mas você viu, pastor, que a gasolina aumentou? Quanto? 2%? 3%? Tinha gente que já estava morrendo. Esses dias eu fui num lugar que você ficou sabendo que a gasolina vai aumentar 25%? Eu falei, mas tudo isso é o que eu estou sabendo. Vai ver que já estava sem dormir por causa disso. A tua fé está na onde? Por isso que eu tenho falado. Tem gente que não gosta não, mas é o que a palavra de Deus diz. Nossa, porque a Dilma ganhou de novo. Aleluia! Quem estava com a fé no Aécio, pode ficar preocupado mesmo. Pode ficar chateado e vai entrar em pecado. O crente vai entrar em pecado. Porque está chateado com a Dilma. E a palavra de Deus diz, sabe o que diz? Quer que eu leia? Pastor, você é a favor da Dilma? Eu sou a favor daquele que estiver na autoridade que Deus permitiu que tivesse lá. Eu não vivo deles, eu não dependo deles. A minha fé está no Senhor. Antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você quer uma vida mansa? Ore pelo presidente da república. Agora é a Dilma. E se fosse o Aécio? Ore pelo presidente, pela autoridade. Vai ver que está escrito aqui, vai ver que isso daqui está errado e você está certo. Você quer uma vida mansa, tranquila? A palavra de Deus diz para você orar por ele, pelo governante. Volto a dizer, às vezes Jesus estava errado e você está certo. Você viu o que é andar debaixo da palavra? Você entendeu o que é ter Jesus como mestre? Jesus, por mim, qual que seria a tua oração, Marcelo, para o presidente agora atual? Jesus, mata aquela mulher, pelo amor de Deus. Orações, súplicas, intercessões e ações de graças. Jesus é mestre da sua vida? Por isso que às vezes a vida não está tranquila, não está mansa. A vida abundante, o barco está vazio porque Jesus está falando, ore. Jesus tem um monte de ensinamento. Perdoa, não julga, não condena, anda 2 milhas. Jesus tem um caminhão de ensinamento. Jesus está falando, lança a rede ali, ó. Tá, Jesus, é isso? É para lançar ali? É, só que eu vou lançar ali. Porque eu posso até falar que eu sou o meu mestre, mas eu sou o mestre da minha vida. Você não sabe o que eu estou vivendo, Jesus? Não, a condição é outra, a realidade é outra. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Aleluia. Eu não discuto com ninguém não, eu só ensino. E quem quiser praticar, pratica. E só pratica quem crê. Jesus, ele quer ser o mestre da sua vida. Você sabia o que significa ser Senhor? A gente acha chamar Jesus de Senhor é o respeito. Senhor é um título que Jesus recebeu. A palavra Senhor em grego é Kyrios. Kyrios significa dono. O Senhor é o meu pastor. Será? Será que Ele é o meu dono? Será que Jesus é o meu dono? Porque quando Jesus é o dono, Ele é o Senhor. Quando Jesus é o Senhor, Ele é o mestre. E o mestre fala, faz isso. Pedro não discutiu não. Pedro falou, pela tua palavra eu vou fazer isso.
Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca, por isso que cada um tem uma, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como dono. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, você vai falar com a sua boca: Jesus, você é o meu dono. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da justiça, da salvação, e com o coração se crê a respeito da justiça. Que é uma coisa mais simples. Agora, isso é receber Zoe, vida eterna. E para receber a vida abundante, o barco cheio, Jesus precisa ser o seu mestre. Mestre, apesar de ter ralado, de ter feito, ter me esforçado, de ser um pescador e dos bons, debaixo da tua palavra eu vou voltar. E quando eles voltaram, eles apanharam peixe. E a pesca foi tão abundante que supriu eles e supriu quem estava em volta. O que é que as pessoas que estão ao teu redor têm visto de você? Meu irmão, você precisa... Eu e você, nós precisamos andar com o barco cheio. Pastor, é andar com dinheiro, é andar assim? Não. É andar igual Paulo andou. Paulo, quando estava com fartura, aleluia, glória a Deus. E na escassez, aleluia, glória a Deus. Porque o meu barco sempre está cheio. Pode não estar aparentemente cheio. O que é estar? Não é nem aparente. Ele pode, visivelmente, ele pode não estar cheio. Exteriormente, ele pode não estar cheio. Mas aqui dentro, meu amigo, cada dia que passa, enche mais. Porque eu conheço mais Ele. Porque eu quero que Ele seja cada dia mais o meu mestre. E no dia da luta, pastor, o que eu faço? Faz isso, no nome de Jesus faz isso, porque é o que Deus está falando. Você precisa andar com o barco cheio sempre. As pessoas podem até não ver, mas se elas sentar perto de você com meia dúzia de palavras, elas vão ver, pô, aí aqui tem café no bule. Paulo e Silas pregaram o evangelho, expulsaram o demônio, batizaram pessoas, a recompensa, Atos 16, foram presos. Mas o barco deles estava cheio. Exteriormente eles estavam derrotados, exteriormente eles estavam presos, visivelmente eles estavam encarcerados, mas eles estavam tão cheios. O barco de Paulo e Silas estava tão cheio que a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam e louvavam a Deus, de maneira que os demais companheiros de prisão escutavam. E o versículo seguinte é: de repente veio um terremoto que sacudiu o alicerce de todos, e todos ficaram livres. Quando a nossa vida está cheia, não importa onde estejamos, não importa a condição que nós estejamos vivendo, quem estiver do nosso lado vive vida livre. Não fique escutando murmuração, queixa, nhenhenhen, porque não sei o que, ppp. O que é o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Jesus, e nela medita de dia e de noite. E ele será comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Eu não aguento gente, eu não aguento crente com a folhagem murcha. E aí, irmão, está indo. Que está indo o quê? Está uma bênção. No nome de Jesus está uma bênção. Pode estar arrebentado, mas no nome do Senhor está uma bênção. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Jó, na maior angústia de Jó, Jó falou assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive, e vai ter um dia que ele vai se levantar. Crente, um homem com o barco cheio, um homem cheio de Jesus, a folhagem não murcha. Pode não ser o tempo devido de dar fruto, pode não ser a estação própria, mas eu estou me preparando para aquele dia. Qual dia? O dia da estação, porque lá em Eclesiastes está escrito que existe tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo e tempo. Agora, mas não, cadê os frutos, pastor? Não, agora não tem fruto.
mas eu estou cheio dele, eu estou gerando. Já já você vai começar a ver, você vai ver as coisas acontecendo. Meu irmão, essa é a vida do crente, essa é a vida de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo, plantado junto ao ribeiro das águas, bebendo aquela água, sabe, a palavra, o Espírito Santo, e orando em línguas e ouvindo Cristo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Rapaz, não tem jeito, chega a hora de dar fruto. Chega a hora, e na hora de dar fruto, o fruto aparece, e na hora de as coisas acontecer, as coisas acontecem no tempo dele, do jeito dele, na intensidade dele. Amém? Coloque-se de pé. Mesmo sinto assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sempre. Deus é assim. O amor dele, meu irmão, é incondicional. O amor de Deus pela sua vida, dando fruto ou murcho, Ele te ama. Com o barco vazio ou com o barco cheio, Ele te ama. Só que Deus, Ele não quer a sua vida murcha. Ele não quer a sua vida, Ele não quer a minha vida infrutífera, estéril. Jesus, Ele proveu para você e para mim, não só a eternidade, só com todas as aspas, mas Ele proveu para nós também uma vida abundante, uma vida prazerosa. Meu irmão, a vida passa tão rápido, para nós às vezes ficarmos aí com os barcos, com as redes vazias, com os barcos vazios, porque Jesus, Ele não tem se tornado o mestre, Ele não tem se tornado o Senhor, Ele não tem podido. Não é que Ele não pode, mas quando eu não entrego nas mãos dEle áreas da minha vida, isso significa me submeter à palavra dEle, lançar as redes, viver de acordo, debaixo, submetido à palavra dEle. Não tem jeito dEle fazer com que os peixes entrem na minha rede, não tem jeito. Assuma hoje, entregue a sua vida espiritual, entregue a sua vida emocional, entregue a sua vida profissional, entregue a sua vida de relacionamento familiar, entrega para Ele. Fala: Jesus, eu quero ser guiado por você, eu quero ser dirigido por você. Você que está com as redes, que já estava lavando as redes, você que está aí com o barco vazio, você que estava pensando em já largar a mão, moço, não desperdice esse momento da sua vida não, não desperdice esse tempo da sua vida não. Aproveita esse tempo, aproveita esse período, aproveita essa rede vazia, esse barco vazio. Aproveita para você se dobrar, para você se lançar diante do Senhor e permitir que Ele seja o dono da sua vida.
Permitir que Ele seja o mestre da sua vida. Para de ficar ouvindo pessoas que não conhecem Deus. Para de ficar ouvindo conselhos de pessoas que não conhecem Deus. E vai ouvir o conselho de Deus, de Jesus. E você vai começar a ver a tua fé. A fé de Jesus, você vai começar a acreditar na palavra dEle. E você vai começar a ter ousadia. E você vai começar a ter atitudes de fé. E Jesus vai começar, talvez pela primeira, segunda ou 10ª vez, Jesus vai começar a encher as suas redes, a te levar para bons lugares de pesca, onde mesmo, aleluia, onde Ele mesmo já cevou, onde Ele mesmo já preparou. Ele já preparou, Ele já fez, Ele. Comece a depender dEle. Pastor, que jeito? Pela palavra. E você vai dependendo dEle. E Ele vai te levando para lugares onde as coisas começam a dar certo. Ele vai te levando para lugares onde existe colheita, onde existe bênção, onde existe milagre, onde existe fartura. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, o teu ensino é maravilhoso. A forma com que o Senhor nos fala, tudo isso é maravilhoso. Espírito Santo de Deus, eu sei que o teu povo, que existe uma fé, e o Senhor anda de acordo com a nossa fé. Você que está ouvindo hoje, você que está entregando hoje, comece a andar baseado nessa entrega. A palavra de Deus diz, Paulo diz que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já recebemos. Pastor, mas a minha fé é tão pequena. Não é não. Você tem uma fé hoje. Ande de acordo com essa fé. E depois você vai ouvir mais a palavra do Senhor. E a fé vai aumentar. E você pratica. E as coisas começam a acontecer. E você vai entender e experimentar pessoalmente como é maravilhoso andar com o Senhor. Como é gratificante andar com o Senhor. Como é bom lançar as redes, não baseado na nossa experiência, na nossa condição, mas lançar as nossas redes, viver a nossa vida baseado nos ensinamentos preciosos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, Jesus não encontre dificuldades em ser o seu Senhor, em ser o seu Mestre, em ser o seu Salvador, em ser o seu Rei, em ser o seu governador. Que você não encontre dificuldades para crer em Jesus. No nome dEle, o nome que está acima de todo nome, eu confesso, eu profetizo uma vida abundante para vocês, uma vida abençoada, uma vida frutífera, uma vida com o barco cheio, uma vida que você vai sair e você vai voltar com o barco com as redes cheias. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que eu oro e eu te louvo, Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo essa verdade. Você ama também? Você ama, Fernando? E quarta-feira? Meu irmão, você é livre para você ofertar. A nossa contribuição para Deus tem que ser com alegria, não com tristeza, nem por necessidade. E não é debaixo de uma lei chamada dízimo, de uma lei chamada você tem que fazer e você faz por medo. Não, meu irmão, quando você conhece Jesus, quando você entende que você está dando, ofertando, contribuindo daquilo que Ele já te deu, não é você que está contribuindo. Deus está fazendo através da sua vida. Amém? Tenha alegria nisso. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom,
O amor de Jesus permanece para sempre. As promessas do Senhor permanecem para sempre. E Jesus, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, está escrito assim: pois conheceis a graça, esse presente, esse favor de Deus por nós, que Jesus, sendo rico, Ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E a minha oração em favor da sua vida é que você seja enriquecido pela pobreza de Jesus, pelo amor de Jesus, pelo favor de Jesus, pela graça de Jesus. Que você seja enriquecido, que você seja enriquecido no nome de Jesus. Que toda miséria, que todo pensamento de miséria, de fracasso, de derrota, em nome de Jesus, deixe a sua mente, deixe o seu coração, no nome de Jesus, que haja uma expectativa, uma certeza da obra de Jesus por você, do favor de Jesus pela sua vida, da riqueza de Jesus para você. No nome de Jesus, nós oramos, cremos e te agradecemos. Amém. Amém. Culto, quarta e sexta-feira, 8 horas da noite. Para você que não se batizou, hoje antes do culto estava tendo um batismo aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou e for batizado, atitude de fé, obra de fé. Quem crer e for batizado será salvo. Se você ainda não se batizou, pastor, quando eu era neném me batizaram. Concordo com você. Te batizaram. A questão é, você se batizou? Você entregou sua vida para Jesus? Ele quer ser o seu dono. Ele quer ser o seu salvador. Amém? Se você quiser se batizar agora, a água está pronta, a roupa, eu ia falar comida, não. A roupa, está tudo pronto para você aqui atrás. Amém? O que mais? Mais nada. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de paz, de alegria. Que Jesus seja o seu Senhor. Que Jesus seja o seu Mestre. Que Jesus seja o seu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. O Senhor